Meus irmãos, a paz do Senhor. Meu nome é Marcelo Costa e você está no T107. No vídeo de hoje, nós vamos retomar as gravações para os subsídios da Escola Bíblica Dominical das Igrejas Assembleias de Deus do Ministério Internacional do Guará. Antes de começar, nós queríamos pedir desculpas e perdão a quem nos acompanha, porque ao longo das semanas passadas, nós tivemos muitos contratempos, alguns problemas de ordem familiar e pessoal que nos impediram de ter tempo para poder gravar os subsídios, e com isso a gente perdeu todo o cronograma tempo para as lições. Portanto, sem mais demoras, roda a vinheta e vamos lá. Pois bem, a nossa lição 6 traz o tema Comunicação, a ferramenta mais utilizada pelos líderes eficazes. Quer ser um líder eficaz? Você precisa aprender a comunicar-se. Sem comunicação, uma liderança não pode ser efetiva. A lição perpassa por 3 tópicos principais. O primeiro tópico é a importância da comunicação para todos. O segundo tópico, o feedback como ferramenta de comunicação eficaz. O terceiro tópico, formas eficazes de melhorar a comunicação. Pois bem, entramos então no tópico 1, a importância da comunicação para todos. Comunicar é a ação de se fazer entender pelo próximo, usando algum meio, usando algum modo de se fazer entender. Então a comunicação, ela fala do gesto, ela fala dos olhos, ela fala do comportamento do corpo e ela fala, obviamente, daquilo que nós pronunciamos, daquilo que nós verbalizamos. Comunicação é um todo que está presente na vida do líder e ele precisa saber usar isso para poder saber comunicar-se com a sua equipe e assim desenvolver um bom trabalho. Portanto, sem comunicação, nós não temos progresso, nós não temos conquistas, nós não construímos nada sem a comunicação. A comunicação é o elo do progresso entre os seres humanos para construir alguma coisa. Para nós observarmos quão importante é a comunicação, basta nós olharmos para a famosa história da Torre de Babel. Ela estava sendo construída a todo vapor e se Deus não tivesse confundido a linguagem das pessoas que estavam trabalhando ali, aquela torre teria sido um sucesso, mas ela veio a ser inconcluída, o projeto veio a falir justamente porque a comunicação foi abalada. A comunicação é uma coisa extremamente importante para uma equipe progredir e todo bom líder precisa entender esse conceito. No nosso tópico 2, nós vamos tratar de feedback. O que é feedback? A palavra feedback, ela vem do inglês e ela é a junção de 2 palavras. Feed, que é alimentar, e back, que significa voltar ou de volta. Ou seja, a junção dessas palavras significa voltar a alimentar, realimentar. Na linguagem da gestão de pessoas, feedback significa dar uma resposta a uma atitude que foi feita, dar uma resposta a algum comportamento que foi gerado por alguém. Feedback é a ação de volta daquilo que você cometeu. Ou seja, você emanou alguma ordem, você expressou alguma coisa, você deu alguma diretriz e as pessoas que estão ouvindo você, os seus liderados, lhe realimenta sobre aquele assunto, dando resposta para você. E assim você pode se autoavaliar se você teve sucesso naquela diretriz, se você teve alcance naquele objetivo. Isto é feedback. O feedback é muito importante porque sem o feedback a comunicação fica prejudicada. Imagina agora o líder dá uma ordem para a sua equipe e a sua equipe vai cumprir essa ordem e ela não dá resposta alguma ao líder. Ela não diz o que aconteceu, ela não diz se conseguiu fazer,
ela não diz se teve alguma dificuldade. Perceba que a orientação fica jogada ao vento e o líder não tem retorno algum, ele não sabe se aquilo foi progredido ou se teve sucesso. Portanto, feedback é de suma importância em uma comunicação, principalmente para líderes eficazes. Feedback é algo que o líder deve procurar desenvolver na sua equipe. O feedback é o responsável para que o líder possa saber como ele está indo. O feedback dá o retorno para ele entender se ele está indo bem, se ele está sendo entendido naquilo que ele está falando, se a sua comunicação está alcançando aquilo que ele realmente deseja. Feedback é algo que precisa estar internalizado na liderança de líderes eficazes. Por isso, a nossa revista trabalha dois conceitos principais de feedback: o feedback positivo e o feedback negativo. O feedback positivo é aquele bom de ouvir, é aquele gostoso de ouvir, é aquele reforço de atitude, é quando alguém te dá um retorno positivo, é quando alguém diz assim: poxa, a sua liderança tá boa, aquela sua ideia foi legal, o modo como você está falando tá sendo bom, tá sendo fluente na nossa equipe, parabéns. Esse é o feedback positivo, ele está reforçando a sua atitude e assim você vai progredir nesse caminho, porque você sabe que as pessoas estão gostando, estão avaliando bem essa posição. O feedback negativo é justamente aquele ao contrário, né? A revista chegou a chamar ele de corretivo, porque o feedback negativo é aquele que a gente não gosta muito de ouvir, mas é aquele que alguém está dizendo para você: olha, você está errando aqui, a gente não está gostando dessa sua postura aqui, você precisa mudar nesse assunto, você precisa mudar a sua maneira de falar, você precisa mudar a sua atitude com relação a determinado assunto, e assim você recebe esse feedback negativo à sua atitude, mas você pega esse feedback para se autocorrigir. E quando você se autocorrige, você melhora a sua liderança. Quando você pega esse feedback negativo, você acaba melhorando a sua liderança quando você se autocorrige. Perceba que a boa comunicação, ela tem um poder de construir e, por um lado, tem o poder de destruir. Uma boa comunicação constrói, uma má comunicação destrói. Vale a pena a gente conferir um texto bíblico que está em Provérbios 18, 21, que diz assim: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então, esse texto aqui é um reforço claro para mostrar para a gente que o feedback positivo e o feedback negativo são importantes na vida de quem está na liderança, e se a gente souber usar isso, a gente vai comer frutos desse nosso trabalho. Chegando ao nosso tópico 3, nós temos 3 formas eficazes de melhorar a comunicação que a nossa revista nos concede. A primeira forma de melhorar a nossa comunicação é ser humilde, estar aberto quanto ao feedback. Ou seja, saiba ouvir elogios, feedback positivo, saiba ouvir críticas, feedback negativos. Dessa forma, você vai construir a sua liderança de uma forma poderosa. Saber ouvir elogios é importante. Não se orgulhe quando você ouvir um elogio. Não se ache melhor do que ninguém. Quando você escutar um elogio, aquilo simplesmente está significando que você acertou naquele momento. Mas não significa que você não pode errar em outro momento. Então mantenha a humildade, porque a Bíblia já nos aconselha que a soberba precede a ruína. Então saiba ouvir elogios com cautela e saiba ouvir críticas, porque muitas das vezes as críticas elas vão nos dar modos de nós agirmos para que possamos crescer. Elas servem para a gente se autoavaliar, para a gente se corrigir e ir mais longe e obter sucesso na nossa liderança. Um bom conselho bíblico concernente a isto está em Tiago capítulo 1, 19. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Portanto, queridos, estejamos prontos para ouvir feedback positivo e feedback negativo.
todos eles nos ajudam a crescer. Segunda forma eficaz de melhorar a nossa comunicação é aprender a se conectar às pessoas. Dê importância às pessoas que estão à sua volta. Saiba que elas são importantes para você enquanto estão na sua equipe. Líderes que não dão importância aos seus liderados são líderes que, se não fracassar hoje, fracassarão amanhã. Por isso, queridos, aprenda a se conectar com as pessoas. E uma coisa que faz as pessoas se conectarem muito bem é a audição. Ouvir o que as pessoas dizem faz com que elas também escutem o que você está falando. E eu queria frisar aqui que existe uma grande diferença entre ouvir e escutar. Ouvir é um atributo do nosso aparelho auditivo, é a capacidade de perceber sons porque o seu ouvido funciona. Agora, escutar é prestar atenção. É a capacidade de entender aquilo que foi percebido como som no ouvido. É a capacidade de identificar o som e então captar o que ele significa, trazer para a sua vida algo que faça você crescer e evoluir. Por isso, queridos, nós precisamos escutar. Quando nós escutamos as pessoas com atenção, nós nos conectamos às suas histórias, nós nos conectamos aos seus sentimentos, nós nos conectamos às suas formas de pensarem. E isto é muito importante para um líder. Quer aprender a se comunicar bem? Aprenda a escutar com atenção. E aí você vai ter condições de comunicar-se de forma efetiva com a sua equipe. A terceira forma da gente melhorar a nossa comunicação é aprender a escutar aquilo que não é dito. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso tendo total atenção na nossa equipe, olhando a postura da nossa equipe, olhando a forma de vestir das pessoas, a forma delas falarem, delas gesticularem. Pode indicar muita coisa no ambiente em que você vive, em que você lidera, dentro das pessoas que estão à sua volta. Então, aprender a escutar aquilo que não é dito é muito importante na hora da gente aprender a se comunicar. Encerrando a nossa lição 6, nós queremos deixar o exemplo máximo de Jesus mais uma vez. Ele que é o nosso paradigma, ele que é a nossa luz e direção. Você vai observar que Jesus procurou se comunicar da melhor maneira possível com seus discípulos. As pessoas que ouviam Jesus falar sempre diziam umas para as outras como ele falava com autoridade. As pessoas se admiravam da forma como Jesus se comunicava. Jesus gostava de ouvir o feedback das pessoas. Jesus chegou a perguntar aos seus discípulos o que as pessoas achavam dele. Então, Jesus é um exemplo muito bom e fundamental na comunicação. Portanto, nós encerramos a lição 6 dizendo que se você quiser ser um bom líder, se você quiser ser um líder efetivo, você precisa aprender a se comunicar. Vamos partir então para a lição 7. Um líder de verdade não se esquiva de tomar decisões difíceis. E essa lição 7, ela perpassa por 3 tópicos, como todas as outras. O primeiro tópico é um chá de competência que todo líder deve tomar. Segundo tópico, o verdadeiro líder decide sem ter todos os detalhes. Não tem medo de dizer não e escolhe quais batalhas valem a pena lutar. Terceiro tópico, como decidir melhor. Portanto, essa lição trata de decisão, de que um bom líder tem que saber decidir. Quanto mais acertarmos nas nossas decisões, menos dores nós teremos na nossa liderança. A revista diz que melhores decisões significam menos arrependimentos. Portanto, um líder deve saber 2 coisas. Primeiro, não se pode liderar sem tomar decisão. Se você não quer tomar decisão, tem medo de tomar decisões, você não pode liderar. Em segundo lugar, já que o líder tem que tomar decisão, então ele tem que se preparar para esse passo. Por isso, um bom líder, ele tem que estar sempre com conhecimento, com a sua área onde ele trabalha bem informado, porque ele sabe que ele não pode se esquivar de tomar decisão. Portanto, entrando no nosso tópico 1, para que um bom líder tome decisão,
ele sabe que ele precisa então de mergulhar nessa gestão de pessoas, ele sabe que ele precisa então do que a gente chama de competência, tomar decisões com competência. E para isso, queridos, na área da gestão de pessoas, competência significa pelo menos 3 coisas básicas. Primeira delas, conhecimento. Segunda delas, habilidade. Terceira, atitude. Essas 3 palavras, conhecimento, habilidade e atitude, formam a palavra chá. E é por isso que o tópico 1 da nossa lição diz que um chá de competência que todo líder deve tomar. E é verdade, todo líder que sabe que ele tem que tomar decisões, ele precisa do chá. Ele precisa de conhecimento, precisa de habilidade e precisa de atitude. O que é conhecimento? Conhecimento é domínio sobre determinado assunto ou matéria, ou conhecimento com clareza sobre aquele assunto. Isto é conhecimento. Ele sabe aonde ele está pisando, ele domina a área onde ele está entrando. Isto é conhecer. E o que é habilidade? Habilidade é saber fazer. Habilidade é a prática de fazer. Porque conhecer uma coisa não significa que você é bom em fazer aquela coisa. Portanto, além de conhecimento, o líder tem que ter habilidade. Saber fazer com maestria, com acerto, fazer com presteza, com agilidade, perícia e eficiência. Então, habilidade é saber fazer. E o líder, ele precisa saber fazer para mostrar aos seus liderados que ele quer que seja feito de alguma forma, porque ele sabe fazer aquilo e ele precisa que seja feito do modo como ele sabe fazer. Portanto, o líder precisa de conhecimento e precisa de habilidade. Para completar o chá, ele precisa da atitude. O que é a atitude? A atitude é querer fazer. É a iniciativa de resolver a situação ou problema ou a emergência que está necessitando de que o líder tome alguma decisão. Todo líder, ele deve ter um chá na sua mesa e tomá-lo diariamente. Ele precisa de conhecimento, habilidade e atitude. Mas, irmão Marcelo, eu cheguei na liderança agora e eu não tenho conhecimento assim ainda, eu não tenho habilidade ainda. Como que a gente faz? O que eu te aconselho é, se você quer liderar o mais rápido possível, eu te aconselho a tomar esse chá urgente. Procure conhecer, procure aprender, procure fazer cursos na área, procure a prática daquilo que você está liderando, procure estar à frente da sua equipe em conhecimento, em habilidade e tenha atitude. Se acontecer algum momento em que você precisa agir, haja. Tenha atitude em tomar a frente da sua liderança, porque assim as pessoas vão seguir você como um bom líder. O verdadeiro líder, chegando no nosso tópico 2, ele então sabe que precisa decidir, então ele decide, mesmo sem todos os detalhes. E isto é muito importante porque ele não fica esperando o melhor momento de tomar a decisão, ele não fica esperando ter todas as informações possíveis para tomar alguma decisão com segurança. Ele geralmente sabe que a responsabilidade dele de tomar a decisão, então ele pega o apanhado geral de informação que tem e decide e toma um caminho a ser seguido, porque esperar todas as informações chegar, esperar toda a estabilidade acontecer para ele decidir, isto vai fazer com que a equipe fique prejudicada. Se o líder ficar esperando tudo acontecer para finalmente ele tomar a decisão, ele vai ter muitos danos na sua equipe. A sua equipe vai levar muito tempo parada esperando ele decidir, já que ele está esperando as informações todas chegarem. O grupo vai ficar desmotivado, o grupo vai ficar desorientado, vai ficar prejudicado porque as pessoas vão desacreditar do líder, olhar para ele e vai ver que ele não tem a responsabilidade, a atitude e o conhecimento necessário. Ele está literalmente temendo em tomar a decisão. Por isso, um bom líder, ele não espera todas as informações chegarem. A hora que ele percebe a emergência, ele não espera todas as informações chegarem. Ele decide, ele toma a responsabilidade para si e coloca a sua equipe em uma direção para que ela possa trabalhar.
Quando um líder ele tem medo de tomar a decisão e espera todas as informações chegar, isto leva muito tempo e a sua equipe então atrofia, ela fica sem o que fazer, esperando uma ordem, e essa ordem nunca chega e essa equipe paralisa, essa equipe perde a dinâmica e aí isto é ruim para a liderança. Um bom exemplo de liderança nessa questão é Neemias. Neemias capítulo 2, verso 2 a 3. Vai mostrar Neemias tomando decisão, e vai mostrar Neemias tomando uma iniciativa sem esperar todas as informações chegarem ao seu conhecimento. Perceba o que diz o texto. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste, se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? Perceba que no texto Neemias não tem todas as informações se o rei ia aceitar ele, se ele falasse daquela forma. Ele não sabe qual é a postura do rei, mas ele toma a atitude. Ele percebe que aquele momento era importante para que ele pudesse falar a respeito daquele tema, e então ele não pensa duas vezes, ele toma a decisão e já logo procura mostrar ao rei o que se passa na vida dele, esperando então uma oportunidade dele avançar no seu projeto. Por isso, bons líderes não têm medo de decidir e não espera todos os detalhes chegar para decidir. Outra coisa que o bom líder não faz na questão da decisão ele não tem medo de dizer não. Todo bom líder sabe que precisa dizer não. Líderes precisam dizer não. Um bom líder não pode ter medo de decidir negativamente. Dizer não quando é necessário. Se é necessário falar não para alguma coisa, diga não. Não invente desculpa, não fale daqui para a semana que vem, daqui para o mês que vem, a gente vai ver. Não. Tome a postura correta, coerente com a verdade, diga não dá para fazer, não vamos fazer. Um bom líder sabe que precisa dizer não em algumas horas, porque nem tudo vai ser como a gente quer, nem tudo vai ter dinheiro suficiente para fazer, nem todos os projetos vão estar disponíveis na nossa mão para que a gente possa fazer, e aí nós precisamos dizer não. A revista cita a frase de Bill Cosby, o ator e comediante americano, que diz o seguinte: o segredo do fracasso é querer agradar a todo mundo. O segredo do fracasso é querer agradar a todo mundo. Então, um bom líder sabe que ele não pode ter medo de dizer não. Mesmo que isso vai desagradar a 1, a 2, a 3, mesmo que isso vai gerar algum mal-estar, mesmo que vá gerar algum mal-estar inicialmente, mas futuramente as pessoas entenderão o porquê que foi dito não naquela hora. Então não tenha medo de dizer não. Quando for necessário, um bom líder sabe que ele precisa dizer não. E Neemias, mais uma vez, é o nosso exemplo. Neemias capítulo 6, verso 3 e 4, Neemias vai dizer não. Perceba aqui no texto o que diz: por isso, enviei-lhes mensageiros com esta resposta: eu estou executando um grande projeto e não posso descer, porque parar a obra para ir encontrar-me com vocês, eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem, e em todas elas eu dei-lhes a mesma resposta. Ou seja, Neemias disse não. Bons líderes sabem que precisam, às vezes, dizer não. Não tenha medo de dizer não enquanto você está liderando, se isto for necessário. Terceiro lugar, um bom líder, um verdadeiro líder, escolhe quais batalhas valem a pena lutar. Isto está dentro da competência do líder. Ou seja, um líder que tem o chá, que bebe o chá, ou seja, que tem conhecimento, habilidade e atitude, ele sabe
quais batalhas ele tem mais probabilidade de vencer. Então ele sabe escolher quais lutas, quais batalhas ele vai colocar a sua equipe para enfrentar. Verdadeiros líderes escolhem quais batalhas valem a pena lutar. Um bom líder não pode ter aquela mentalidade de querer abraçar o mundo na sua liderança. Ele não pode querer ter aquela mentalidade de querer agradar a todos. Ele não pode. Um bom líder, um verdadeiro líder, ele foca em um aspecto de cada vez. Ele está focado em algum objetivo curto, porque se ele alcança esses objetivos curtos, eles podem alcançar os médios e através dos médios alcançar os grandes. Então o líder vai escolhendo em cada momento, em cada objetivo em que ele vai adentrar com a sua equipe. Um líder está focado e para isso ele precisa do chá: conhecimento, habilidade e atitude. Não dá para a gente subir uma escada a partir do 3º degrau ou do 4º degrau. Não dá. Mesmo que alguém tenha a perna bem longa, ele vai ter uma grande dificuldade se ele for subir uma escada a partir do 3º, a partir do 4º degrau. Então todo líder sabe que eles têm que escolher as lutas e batalhas que ele vai travar com a sua equipe. E ele sabe que ele tem que começar com objetivos pequenos, depois médios, depois grandes. Ou seja, sobe a escada do 1º degrau em diante. Mais uma vez, nós vamos usar o exemplo de Neemias, Neemias 4, verso 15. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro e cada um para o seu trabalho. Perceba que Neemias está mostrando que cada equipe foi para um cantinho lá do muro e foi fazer o seu trabalho. Cada um do seu quadradinho foi fazer o que foi ordenado. Ou seja, Neemias está focado em partes do plano em que ele quer executar. Por isso, queridos, um líder verdadeiro, ele sabe quais batalhas escolher. Ele sabe quais batalhas ele deve lutar. Um verdadeiro líder decide, mesmo sem todos os detalhes. Ele não tem medo de dizer não e ele escolhe as batalhas que vale a pena lutar. No nosso último tópico, como ser um líder melhor? Como ser um líder melhor? E aí ela responde dizendo que, em primeiro lugar, pensando de forma estratégica. Pensando de forma estratégica. Pensar de forma estratégica é olhar para uma estratégia que abarca o todo. É observar o todo que está na sua volta. É ter uma visão ampla. É estabelecer uma estratégia de ação em que tenha alguns detalhes de ação. Pensar de forma estratégica quais caminhos a gente vai chegar no objetivo, por quais caminhos nós vamos chegar mais rápido, por quais caminhos vai ser mais barato. Isto é pensar de forma estratégica. Pensar de forma estratégica faz com que nós sejamos um melhor líder e por isso faz com que nós tomemos decisões mais acertadas. Ter estratégia significa que o líder pensou de antemão aonde ele quer chegar. Ele tem um objetivo a chegar e ele colocou no papel caminhos para que esse objetivo seja atingido. Isto faz com que o líder tenha decisões melhores, porque ele estuda toda a situação antes que ela ocorra, então ele pode prever, não com 100% de acerto, obviamente, mas ele pode prever muitas situações que pode ocorrer enquanto vai ser executado o seu plano de ação. Então ele tem condições de tomar decisões melhores. Por isso, pensar de forma estratégica é fundamental para ter uma boa liderança nessa questão de tomar decisão. Segundo lugar, pensar em termos de resultados. Pensar em termos de resultado significa dizer que o líder pensa no impacto que suas decisões vão gerar. Ou seja, ele pensa nos resultados que as suas decisões vão acarretar. Ou seja, ele coloca na ponta do papel, se nós formos pelo caminho A, nós vamos ter tais resultados positivos,
nós vamos ter tais resultados negativos. Se nós formos pelo caminho B, nós teremos tais resultados. Por isso, pensar em termos de resultado faz com que o líder tome decisões mais acertadas e se torne um líder melhor. Terceiro lugar, pensando nas pessoas e nos seus liderados. Todo bom líder deve tomar decisões pensando de forma estratégica, pensando em resultados, mas obviamente pensando nas pessoas, pensando nos seus liderados. As decisões que ele vai tomar vai gerar benefício ao grupo, às pessoas que ele está liderando e para quem ele está liderando. Um líder de verdade, ele tem que pensar no todo, ele pensa na organização e ele pensa nas pessoas que estão dentro dessa organização. Para ser um líder melhor e um líder que toma decisões, que não se esquiva de tomar decisões, ele precisa então de pensar de forma estratégica, pensar no resultado e pensar nas pessoas. Nós concluímos a nossa lição 7 dizendo que nós não devemos nos esquivar de tomar decisão. O bom líder não pode transferir a responsabilidade para terceiros. Aprenda a ter competência, ou seja, conhecimento, habilidade e atitude. Tome decisões de forma estratégica, apontando para resultados positivos com foco nas pessoas para as quais você lidera.